sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus tomou de novo a palavra e falou-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas, de casamento, do seu filho. Jesus usa uma comparação. O céu, o reino dos céus, é semelhante ao rei que preparou o casamento do seu filho, o príncipe. Imaginemos a cena, né? Como seria a festa de casamento de um príncipe? Talvez nós tenhamos presenciado pela televisão o casamento de algum príncipe da Inglaterra, por exemplo, né? E que nós notamos, né? Que luxo, que esbanjamento, tudo caprichado, a decoração composta de tapetes de flores, a música belíssima, tocada por uma orquestra ou várias orquestras, interpretadas por coros, a cerimônia pomposa, os convidados se apresentam bem vestidos, até parece um desfile de moda. A maior parte das pessoas do país do príncipe fica atenta, ligada, principalmente as meninas que sonham com um príncipe encantado, né? Ficam lá. Praticamente todas as pessoas gostariam de ser convidadas, entrar na lista das pessoas que foram convidadas para o casamento do príncipe. E a lista dos convidados não é pequena, pois a festa do filho do rei não pode ser para poucas pessoas, para meia dúzia de pessoas, é uma festa para muitas pessoas. E essa passagem do Evangelho, antes de tudo, como Jesus mesmo diz, faz referência à glória de Deus, à majestade de Deus, o reino dos céus. Então, a festa de casamento do príncipe é a imagem do céu. É a grande festa que Deus nos preparou. E o melhor da festa é poder estar na companhia de Deus, poder vê-lo. E isso propriamente é o céu. E isso é algo surpreendente, que Deus, sendo Espírito puro, portanto invisível, infunda na nossa alma uma graça muito especial, que é chamada de Lumen Gloriae, a luz da glória, que nos permite ver a Deus, conhecê-lo, amá-lo, ser tomados pela luz de Deus. Como diz o livro do Apocalipse de São João, e verão a sua face, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, no céu, junto com todos os santos, veremos a Deus de uma maneira clara, direta, imediata. E a visão de Deus nos dará uma felicidade indescritível. Veremos a suma beleza de Deus, a sua suprema harmonia, a sua infinita bondade. Compreenderemos mais do que nunca que Deus é amor, um amor que se derrama nos nossos corações. São José Maria, cheio de admiração, nos pergunta: o que será quando toda a beleza, toda a bondade, toda a maravilha infinita de Deus se derramar sobre esse pobre vaso de barro que sou eu, que somos nós? E nada aqui na Terra é comparável com a beleza e a bondade divinas. São Paulo que teve uma revelação do céu, que Deus, sendo Espírito puro,
Ele chega a dizer que não sabe se foi com corpo ou sem corpo, né? Se foi em espírito só, mas que ele teve uma visão do céu. E o que ele diz? Pouco, não diz muito. Só fala, nem olho viu, nem ouvido jamais ouviu, nem passaram pelo pensamento do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos saciará completamente. Saciará a nossa sede de felicidade sem esgotar, sem enjoar, sem sentir-nos satisfeitos, porque sempre será uma novidade, algo diferente. Uma comparação, embora seja pobre a comparação, a analogia, mas eu lembro que quando era criança, nós fomos numa cidade vizinha lá no estado do Rio de Janeiro, onde ficava a fábrica da Danone, né? Então, depois de visitar a fábrica, nos levaram para um refeitório que tinha em cima da mesa todas as coisas da Danone, né? Os flãs, aquelas coisas, né? Pudins, isso aqui, iogurtes e coisas. Aí fala, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Né? E a criançada, né? Pegando e colocando no bolso. Aí de repente alguém fala, mas vocês não podem pegar para os funcionários? Podemos. Né? Por que vocês não pegam? Aí você fala, não, nós estamos enjoados de tudo isso, né? Porque vocês não sabem que eu senti o cheiro de tudo isso o dia inteiro, né? E sempre, né? A gente não quer nem ver isso daí, porque enjoa, né? As coisas desse mundo, quando são demais, enjoam. Deus nunca enjoará, porque também sempre terá algo novo, a gente não acostuma com aquilo. São Francisco de Sales chega a dizer, nós veremos e saborearemos no céu de toda a divindade, mas nenhum dos bem-aventurados, os santos, nem todos juntos, haverão e saborearão por completo. A essência divina goza de tal excelência que ultrapassa a nossa capacidade. Nós sentiremos grande prazer ao saber que, depois de ter saciado todos os desejos do nosso coração, depois de ter satisfeito toda a nossa capacidade com o gozo do bem infinito, ficarão ainda na divina essência perfeições infinitas, para ver, gozar, possuir, perfeições que só a divina majestade entende e vê perfeitamente, pois só ela compreende a si mesma. No céu todos estaremos plenos, satisfeitos, mas longe de absolver totalmente a Deus, não somos Deus. Eu lembro no segundo retiro que eu fiz na vida, né, e ficou gravada uma imagem que um padre nordestino, que é da obra, padre Benedito, né, ele dava, né, naquele retiro, dizendo que algumas pessoas no céu serão como um dedal. Passaram pelo purgatório, conseguiram depois de um tempo chegar no céu, e aquele dedal vai estar totalmente repleto, né? Outros serão como um copo, outro como um balde, né? E ele ia aumentando, né? Outro como um caminhão-pipa, né? E depois outros como, né, Nossa Senhora, o oceano, né? Todos repletos de Deus. Mas a capacidade de cada um absorver a Deus depende da sua capacidade de amar, né? Quanto mais nós amamos, quanto mais santos nós somos, mais absorvemos de Deus. Mas não vai ter inveja, ninguém vai ter inveja do outro, porque está todo mundo pleno de acordo com a sua capacidade. Todo mundo satisfeito. É uma imagem, é uma analogia. E saber que um dia gozaremos da Santíssima Trindade, também da humanidade santíssima de Cristo, deve encher-nos de desejo de sermos santos, de contemplar a Deus. Como sentia São José Maria, os que se amam procuram ver-se, os enamorados só têm olhos para o seu amor. Não é lógico que seja assim? O coração humano sente esses imperativos. Eu mentiria se negasse que me move tanto o afã de contemplar a face de Cristo. Ut untum Domine requirem.
Buscarei, Senhor, o teu rosto. Apaixono-me fechar os olhos em pensar que chegará um momento, quando Deus quiser, em que poderei vê-lo, não como num espelho, sob imagens obscuras, mas face a face. Sim, filhos, o meu coração está sedento do Deus vivo. Citando um salmo, diz: quando irei e verei a face de Deus? Esse é o desejo que nos move. Quando verei a Deus? Vamos voltar à parábola. Entrando o rei que tinha preparado a festa de casamento do príncipe, para ver os que estavam à mesa, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial, que não estava arrumado para o casamento do príncipe. E disse: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E que veste é essa? Podemos dizer a veste das boas obras, costuradas com fios da caridade, fundo estado de graça. O que importa na vida é vivermos na graça de Deus, para que quando Deus nos chame, estejamos na graça. Essa é a veste nupcial. Há uma história que eu conto com frequência porque me chamou muita atenção, né? Eu atendi por poucos meses antes de ser padre em um clube lá em São Paulo de garotos chamado Pinhal, que era o clube de crianças do centro de Pinheiros. E eu fiquei pouco tempo nesse clube, acho que uns 2, 3 meses só. Mas nesse tempo que eu fiquei, por coincidência, um dia jogando futebol, um garoto chamado João Cláudio, ele quebrou a perna. Uma entrada de outro garoto que não era para tanto. A gente viu a entrada e como ele quebrou a perna, é uma coisa totalmente absurda, né? Porque ele estava com câncer ósseo, por isso que ele quebrou a perna, né? E contando um pouquinho a história anterior do João Cláudio, o João Cláudio era um garoto muito bonito, devia ter uns 10 anos por aí, mas era loiro, de olhos azuis, mais para bochechudo assim, bochecha rosada, né? Tão bonito que quando as pessoas viam pela primeira vez o João Cláudio, todo mundo comentava: que garoto bonito, era quase inevitável, que garoto bonito. A mãe dele, que era uma supernumerária do Opus Dei, ficava um pouco preocupada, né? Porque será que o João Cláudio não vai ficar vaidoso? Todo mundo fala para ele: garoto bonito, garoto bonito. E ela dizia desde pequenininho: João Cláudio, o importante é ser bonito por dentro, não por fora. Então, ia cultivando nele o desejo de ser uma boa pessoa. Mas o que aconteceu? Que o João Cláudio teve que amputar a perna, a primeira medida, porque já tinha se espalhado, pior que já tinha se espalhado mais, não deu para conter o câncer. Em poucos meses ele veio a falecer. E teve que fazer tratamento para tentar conter o câncer de quimioterapia e não deu certo, né? Mas com isso ele perdeu os cabelos, emagreceu, né? Porque perdeu o apetite. E chegou um momento que o João Cláudio já estava morrendo, e a mãe, como uma boa cristã, mandou chamar o padre, né, o sacerdote, para que ele recebesse os últimos sacramentos, né? A confissão, a unção dos enfermos, a comunhão. Ele já tinha feito a primeira comunhão, a comunhão, que é chamado viático, normalmente a última comunhão que a pessoa recebe para preparar para a via, né, para o caminho que leva ao céu. E ela, como uma boa cristã, como ele recebeu os outros sacramentos, colocou uma roupa bonita no João Cláudio, porque o padre ia lá. E ele recebeu os últimos sacramentos e a mãe foi levar o sacerdote até a porta, despedir-se do sacerdote, e voltou e quis fazer um agrado para o João Cláudio. Ele disse: João Cláudio, como você está bonito hoje? E o garoto vira: mãe, mais bonito por dentro, né? Porque ele estava feio, né? Fisicamente ele sabia que não estava bonito mais, mas como ele aprendeu a lição, né? Bonito por dentro. E claro, ele tinha acabado de se confessar, receber a unção dos enfermos, comungar, estava preparado para ir para o céu. E o que interessa é a gente estar preparado. Então, e como a gente se prepara para o céu? Pelo amor, né?
que a gente leva desse mundo? O amor, o resto passa. A única coisa que permanece é o amor. E eu vi algumas pessoas se preparando para morrer, e como elas cresceram no amor, né? Eu lembro de um numerário, Marco Antônio Cassiolato, que tinha mais ou menos a minha idade. E, como ele tinha mais ou menos a minha idade, entrou para a obra mais ou menos no mesmo ano que eu entrei, eu acho que um ano depois, fez engenharia como que eu tinha feito também, fez mestrado na Poli como eu tinha feito também, então era tudo muito parecido. Só que eu fui estudar para ser padre e ele foi fazer o doutorado, né? Aí a gente separou os caminhos, mas era muito parecido, né? E ele teve um câncer no estômago, que também veio falecer em poucos meses, né? E eu voltei já como padre e tive um convívio com ele, poucos meses antes dele falecer, um convívio longo de quase um mês, 20 e poucos dias. Eu fiquei muito impressionado como ele se preparou para morrer. Ele sabia que ia morrer em pouco tempo. Aí, primeiro chamou a atenção o livro que ele estava lendo, né? As 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Né? Nossa, a pessoa que está morrendo, né? Porque ele queria se identificar com Cristo. E o que chamava a atenção é como ele foi crescendo em caridade, porque ele sabia que ia morrer. Então, eu lembro uma vez eu estava lá num encontro, numa tertúlia, que a gente chama, uma reunião depois do almoço, conversando, e ele fala para mim, Flávio, não senta aí que tem uma corrente de ar. Eu falei, mas por quê? Você pode ficar gripado. Porque ele tinha as defesas muito baixas, ele não podia ficar gripado porque ele podia morrer antes, né? Mas ele começava a preocupar com os outros, né? Olha, você não fica aí que você vai poder ficar gripado, né? Você fica gripado em 7 dias, eu estou bom, né? Mas ele não podia. Também a forma que ele lutava para corresponder ao amor de Deus. Eu lembro que esse mesmo livro, né? Ele às vezes não, como ele tomava os remédios muito fortes para aguentar a dor, acho que baseado em morfina e tudo, ele tinha muito sono. Então, para fazer a leitura espiritual, ele tinha que ficar apoiado na cama 10 minutos e ele pedia para alguém ler. Aí ele falou assim, mas o texto eu não aguenta, 20 minutos eu já não aguento ele ficar tanto tempo em pé. Aí ele brincava, falava, o texto para mim é ter sono. Mas estava com bom humor, mas lutando para... Me contaram que pouco, na casa dele, ele morava em Campinas, no centro, então levavam ele até o oratório, ele estava muito fraco, então ia 2 pessoas apoiando ele na escada para descer, até para chegar no oratório. E uma vez, acho que eles foram trocar de lado lá e deixaram ele cair na escada, para trás, né? Só que não foi para frente, né? E rolou, né? Não rolou, só caiu para trás. E de vez ele reclamava, vocês deixaram cair, ele disse, você me desculpe, eu não me sustento mais. Então ele foi crescendo no amor. Às vezes, uma vez uma pessoa fez uma brincadeira um pouco irônica com o outro, ele falou assim, não fala assim com ele, né? Então, porque ele foi crescendo mesmo, era visível o crescimento, para você ver a delicadeza que ele foi chegando. Um dia ele estava na hora do esporte, que era um convívio, tinha um horário de esporte, ele estava, né, caminhando um pouquinho, devagarzinho, num patamar que tinha no sítio, tomando um pouco de sol. Aí ele viu que eu me aproximei, aí foi colocando a camisa logo, porque estava sem camisa. Eu falei, mas por que você colocou a camisa? Aí você não importa de ver a caveirinha? Porque estava a pele e você falou, não, tira a camisa aí, né, Marco? Mas a preocupação de não causar uma má impressão para alguém, porque ele estava muito magro, né? Claro, estava fazendo tratamento, mas esse amor delicado. Então, como preparar para morrer? Crescer no amor. E ter essa urgência de amar. Eu lembro também uma história de um outro, esse também foi uma história bem forte, mais forte até do que o Marco Antônio, outro numerário da Prudente chamado Tadeu, que quando descobriram o câncer, os médicos falaram, através de um sacerdote, falaram para ele, né, que ele devia ter 3 dias de vida. E acertaram. Ele tinha 3 dias de vida. Mas o que o Tadeu, quando soube que ia morrer, ele pediu para o outro que estava acompanhando ele no hospital, falou assim, procura na internet, no Google, né? Fulano de tal, porque eu não quero morrer sem falar de Deus para esse meu amigo de infância. Né?
E procuraram e acharam que ele tinha passado num concurso, numa empresa, ligaram para a empresa e conseguiram, e estava de férias na época, conseguiram o telefone da casa. E o Tadeu ligou para a esposa do amigo de infância, né, que encontrou pela internet, e disse para a esposa: olha, eu sou um amigo de infância do teu marido, eu queria falar muito com ele, porque provavelmente eu vou viver uns 3 dias. Né? Imagina, imagina, né? Aí 10 minutos depois o marido estava ligando para o hospital para falar com o Tadeu, e Tadeu falou: mas veja a urgência dele, eu não posso morrer sem falar com esse amigo de infância. Ele sabia o nome, lembrava, né? Mas essa urgência, né, será que a gente, sabendo que a gente não vai morrer logo, não mudaria certas coisas? Não tem alguém que eu tenho que pedir desculpas? Alguém que tem que me reconciliar ou perdoar? Se fosse morrer hoje, contando histórias, né, de ver esse amor, né, tão grande. Eu sempre conto a história de uma menina, 18 anos, a Bruna Matuela, aqui de Curitiba, frequentou o centro há alguns meses. Quando ela começou a frequentar o centro, ela estava muito mal. Ela tinha tido câncer 3 vezes. A última vez se instalou atrás dos olhos. A Bruna era uma menina que fazia arquitetura e, como hobby, pintava bem. Ela frequentava uma igreja, Nossa Senhora de Fátima do Tarumã, um grupo de oração ali, que, né, conheceu a obra e começou a frequentar. Eu reservava o horário antes da meditação para a Bruna, porque ela estava muito fraquinha, devia pesar uns 40 quilos, né, bem magrinha e tal, por causa do tratamento. Usava uma touquinha, porque já tinha perdido o cabelo, tinha um olho saltado. E era impressionante essa menina, né? Um dia na direção espiritual, ela falou assim: Padre Flávio, eu estou preocupada. Eu falei: agora a Bruna vai mostrar que ela é humana, ela está preocupada, ela está morrendo, ela está preocupada, né? Porque ela não se preocupava com ela nunca, só pensava nas outras pessoas. Eu falei: com que você está preocupada, Bruna? É que o meu irmão, ele fica muito tempo no computador com joguinho. Eu falei: nossa, a menina está morrendo, né? Está pensando no irmãozinho que fica muito tempo no computador. Aí eu falei: então vou falar disso, né? Como... Outra vez que a Bruna falou assim: eu fui numa discoteca, fui não sei o que, mas Bruna, ela tinha uma dor de cabeça tremenda, né? Como você foi? Ela falou assim: não, é que é aniversário de uma amiga, não podia deixar de ir. Só consegui ficar 1 hora, naquele ambiente era muito, né, música alta, não sei o que, então ela foi embora. Ela foi para lá para dar uma alegria para a amiga, né? Então a Bruna, né, foi crescendo em santidade. Eu não posso declarar santidade, mas eu vou contar uns fatos que mostram como essa menina foi crescendo em santidade mesmo. Então ela chegou uma vez no confessionário e disse: Padre Flávio, eu não estou mais enxergando. E eu pensei: nossa, essa menina faz arquitetura e tem como hobby pintar, está cega. E eu gelei, né? Falei assim: Bruna, como você está? Estou bem. E você tom de voz? Estou bem. E eu descobri agora as vantagens de não se ver. Falei: Bruna, quais são as vantagens de não se ver? Há muitas coisas que a gente vê nesse mundo que nos afasta de Deus. Eu não vejo mais essas coisas. Você pode ficar o tempo todo metido em Deus. Então esse era o nível espiritual da Bruna. Uma semana antes dela morrer, ela entra no confessionário, já segue e tudo, né? E diz: Padre Flávio, as pessoas da minha paróquia pedem que eu ofereça as minhas dores por elas. No sentido cristão do sofrimento, né? As pessoas percebem: a Bruna está sofrendo muito, tem um olho saltado, pesa 40 quilos, toma morfina. Então todo mundo vê: essa menina está morrendo, né? E pedem para ela: ofereça as dores. Aí ela me diz: mas Padre Flávio, eu peço que Deus me tire as dores. Então o que eu faço? Eu sacerdote tinha 1 ano só de sacerdote, né? Eu falei: Bruna, então vamos fazer o seguinte, né? Então você vai continuar pedindo para Deus te tirar as dores. Mas se Deus permitir que as dores venham, então você oferece para aquelas pessoas que te pediram. E ela de repente me diz: mas Padre Flávio, eu li que alguns santos pediam dores para oferecer pela conversão dos pecadores. E eu entendi o que ela estava dizendo. Eu falei assim: Bruna, você faz o que você quiser. Ela não ia mais pedir para Deus tirar as dores.
porque ela queria oferecer pela conversão dos pecadores. Estava tão identificada com Cristo na cruz, ela entendeu a ciência da cruz. Aí veio a amiga dela falar comigo, eu falei, estou preocupado com a Bruna, a menina que levou ela no centro, né? Ela falou, ela não está bem? Eu falei, está bem demais, mas está mais para o céu do que para a terra já. Na semana seguinte ela não apareceu. E eu intuí, a Bruna já foi para o céu. Né? E depois a amiga veio me contar que no dia anterior ela esteve com a Bruna, antes da Bruna entrar em coma, porque ela foi para o hospital e entrou em coma logo. Mas a Bruna, então ela pegou ainda a Bruna consciente. E a Bruna disse para ela, se despediu assim, nos vemos no céu. Falou para a amiga. Aí eu brinquei com a amiga e falei, a Bruna já está lá. Agora você faz a tua parte. Porque a Bruna está lá. Então, mas é impressionante como essa menina foi crescendo em santidade visivelmente e rapidamente. Né? O amor aos outros, o amor à cruz. Né? E a gente tem que se preparar para isso. Algo parecido aconteceu com esse Marcelo Câmara, né? Que dois dias antes de morrer, quando ele estava consciente, ele pediu para não aplicarem morfina nele, porque ele queria também oferecer as dores pela conversão dos pecadores, é a mesma coisa, né? Então até negou tomar a morfina, que ele podia tomar, não tem nada de moral em fazer isso, né? Não tem nada, é normal que se faça até. Essa identificação com Cristo. E veja, pelo céu, tudo vale a pena. Vale a pena o esforço de rezar, de sofrer alguma gozação por parte das pessoas que não têm fé. Claro que vale a pena o esforço de acordar mais cedo. Os mártires da igreja morriam dando a vida por Deus felizes. E tudo vale a pena, todo aquele sofrimento vale a pena porque eles iam para o céu, eles sabiam disso. Se eu dou a vida por Deus, eu vou para o céu. E às vezes alguns morriam também com uma graça especial, o dom da fortaleza, né? Cantando salmos. E isso impressionava muito os outros, como morriam bem. Bem, teria tantas coisas mais para falarmos, né? Sobre o céu, mas o que importa é que cresçamos no amor a Deus. Termino com uma história de Nossa Senhora. A vidente de Lourdes, Bernadette Soubirous, ela descreveu como era Nossa Senhora, e um artista, até mais de um, fizeram aquela estátua bonita de Nossa Senhora de Lourdes que está na gruta, né? Mas quando fizeram a estátua de Nossa Senhora e mostraram para Bernadette, ela ficou decepcionada. Né? Aí os artistas perceberam a cara de decepção de Bernadette e falaram, mas não é como você falou? Ela falou, não. Né? Falta a graça. E o sorriso de Nossa Senhora, e os artistas falam, como era o sorriso de Nossa Senhora? E aconteceu algo místico, porque Bernadette sorriu e o rosto dela se iluminou, imitando o sorriso de Nossa Senhora, né? Então as pessoas ficaram todas impressionadas, né? E Bernadette dizia, quem viu Nossa Senhora uma vez, deseja morrer para vê-la de novo. Porque a beleza de Nossa Senhora, né? Então é isso que devemos também fomentar na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.